Vamos dar sequência à nossa série de estudos na carta aos Gálatas. Hoje nós vamos pensar no capítulo 2, dos versos 11 a 21. A série de estudos está sendo baseada na obra do Tim Keller, publicado no Brasil pelas edições Vida Nova, Gálatas para você. Então, o Tim Keller, que é um pastor norte-americano, ele escreveu esse livro, é um livro pastoral, não é um comentário exaustivo da carta. Então, ele dividiu a carta em vários capítulos, tratando ali, os temas mais centrais da carta. E hoje o capítulo 4 tem como tema Andando conforme o Evangelho. Muito recentemente eu preguei um sermão aqui, baseado nessa passagem de Gálatas, então os irmãos vão rememorar algumas verdades que apresentamos naquela ocasião, mas também com corte mais direcionado a partir do texto do Tim Keller. Bem, vamos ao texto bíblico que é fundamental. Gálatas 2, a partir do verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. É uma passagem densa, longa, são 10 versos, repito, de alta densidade. Vamos focar aqui naquilo que é central, que é essa tensão entre Paulo e Pedro. Bem, se vocês fizerem observação, uma leitura cuidadosa dos primeiros 10 versos, capítulo 2, do verso 1 a 10, o que é que nós encontramos ali? Paulo relatando a viagem dele a Jerusalém. Depois de um longo período de 14 anos, Paulo volta à cidade de Jerusalém e ele tem um histórico encontro com 3 dos apóstolos importantes naquela igreja: Cefas, a figura de Pedro; Tiago, que à época era o líder da igreja de Jerusalém, Tiago, irmão do Senhor; e o apóstolo João. E Paulo disse que eles eram reputados como colunas da igreja. E naquele encontro, eles chegaram a um entendimento, né? Eles reverberaram aquilo que é revelado da parte de Deus, que a salvação é pela graça mediante a fé. Então esse é um ponto importante, aludindo talvez ali ao concílio de Jerusalém, Atos 15. A igreja em Jerusalém reconhece que a salvação é pela graça mediante a fé. A partir do verso 11 o foco muda, eu diria mais do que isso. O foco muda e o clima esquenta, porque vai surgir um conflito entre Paulo e Pedro, porque o mesmo Pedro, não é, que recebeu o apóstolo Paulo em Jerusalém e que reconheceu a salvação pela graça mediante a fé, agora tornou-se repreensível por conta de uma atitude que ele teve. E Paulo, destemido, corajoso, em defesa do Evangelho,
repreende o apóstolo Pedro. Portanto, é uma situação bem dramática, inédita, irrepetível no Novo Testamento, um apóstolo repreendendo o outro, mas esse texto foi registrado para a nossa edificação e temos algumas preciosas lições para aprender. Ambos eram homens de Deus, Paulo e Pedro, os dois grandes apóstolos da igreja. Agora, eram homens usados pelo Senhor, mas ambos tinham os pés de barro. Ambos tinham fraquezas. E nesse momento aqui o que está em evidência é a fraqueza do apóstolo Pedro. E essa passagem diz claramente que Paulo resistiu face a face, ou seja, não foi uma questão que foi tratada à parte, mas publicamente. Então nós vamos pensar aqui nessa situação que aconteceu em Antioquia, que era, eu diria, o quartel-general, a base de operações da igreja gentílica, a partir daquela cidade, a partir daquela igreja, as missões cristãs aconteceram. Basta observar lá Atos capítulo 13. Então, duas coisas são importantes aqui e as aplicações de igual modo. Primeiro, a repreensível conduta de Pedro. Paulo diz nos dois primeiros versos, dessa perícope aí, o parágrafo que nós lemos: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Então, Paulo está se dirigindo à igreja na Galácia, ou aos Gálatas, e Paulo usa esse exemplo de Pedro, que não é nada agradável, com o objetivo de exortar os Gálatas que eles estavam cedendo a falsos ensinos que colocavam sob suspeição a suficiência da graça para a salvação. Então Paulo usa o exemplo de Pedro como um mau exemplo e a maneira como ele tratou para dizer aos Gálatas: vocês não devem acolher a mensagem dos judaizantes que aí estão a perturbar, ensinando outro evangelho que na verdade é um falso evangelho. Ninguém é salvo por conta de aditivos. O que Cristo fez é suficiente. Pois bem, é o que Paulo está dizendo aos Gálatas e agora usando como referência essa situação que surgiu lá com Pedro. Então qual é o ponto aqui? Pedro está em Antioquia da Síria, eu repito, nessa cidade, que era a terceira maior cidade do Império. É uma cidade com 500 mil de habitantes, expressiva cidade, e ele estava ali em plena comunhão com judeus e gentios. Isso já é um grande escândalo, um judeu sentar-se à mesa com um gentio, mas Pedro teve uma experiência profunda, naquele episódio de Atos capítulo 10, com a conversão de Cornélio. Ele foi testemunha primária assim, de como Deus de fato também estava salvando os gentios pela graça, mediante a fé. Então Pedro não estava mais com aqueles escrúpulos todos em relação aos gentios, ele estava à mesa com aqueles gentios, comendo e bebendo como irmãos na fé. Até que o texto diz que veio um grupo da parte de Tiago, ou supostamente da parte de Tiago não estava referendando a atitude daqueles homens, e Pedro vendo-os, reconhecendo-os, Pedro então se afasta da mesa dos gentios, e essa atitude, por temor, por medo da opinião pública, de ser censurado pelos judeus de Jerusalém, ao ver aquela atitude de Pedro, Paulo então repreende, porque estava colocando em xeque ali a questão do evangelho. Algumas coisas precisam ser ditas aqui. Primeiro, quando a gente fala sobre essas realidades, judeus, gentios, lei, essas regras todas dietéticas, mandamentos e tal, nós temos de imediato uma dificuldade, que é a distância cultural. Para nós é a coisa mais simples, inclusive para brasileiros, miscigenados, temos dificuldade com isso. Mas naquela época, um judeu não sentava-se à mesa com um gentio. Havia de fato uma barreira, aquilo que Paulo chama de inimizade. Havia realmente uma dificuldade relacional. Bem, veja o que Tim Keller diz no capítulo 4, na página 53 do livro dele. Antes de mais nada, para o cristão do segundo século, muito mais surpreendente do que Pedro parar de comer com gentios seria o fato de ter começado a comer com eles. Então, qualquer judeu, ao ver aquela cena, acharia muito estranho. Mas o que está acontecendo ali é um movimento provocado pelo próprio evangelho de derrubar as barreiras, e de dois povos
formar um, como disse Paulo na carta aos Efésios. Mas por que havia essa animosidade? Primeiro porque havia no Antigo Testamento uma série de leis de purificação, regulamentos dietéticos, que deviam ser preservados para que as pessoas estivessem habilitadas a adorar a Deus. Então essas regras de alimentação, a guarda do sábado, a circuncisão, esse distanciamento com o gentio, né, com aqueles que não eram do pacto da lei, não foram uma coisa que os judeus criaram. São normas e regras que estavam no Antigo Testamento estabelecidas pelo próprio Deus. Então certos alimentos, por exemplo, deviam ser rejeitados, né? O contato com certas pessoas doentes, com coisas mortas, tornava uma pessoa cerimonialmente impuras. E repito, torna-se estranho isso para nós hoje, mas aquilo em alguma medida era um caráter pedagógico para os judeus, para mostrar a santidade de Deus. Não se trata de um capricho religioso, mas de um recurso pedagógico. Para citar mais uma vez o autor, na página 54, ele diz assim: essa lei cerimonial era um método de ensino pelo qual o Deus Santo mostrava que pessoas pecadoras não podem entrar em sua presença sem se purificarem. Apesar de Jesus explicar que com a sua chegada o tempo dessas leis havia passado, foi preciso Deus enviar a Pedro uma visão para lhes mostrar porque a lei cerimonial terminara. Então, vamos recapitular. Pedro é um judeu criado numa tradição em que havia uma resistência aos gentios, aqueles que não eram judeus. Os judeus eram um povo separado, né? Um povo santo para o Senhor. Havia várias regras de alimentação e mandamentos que os tornavam cerimonialmente puros para adoração. Então o judeu sentar-se à mesa com um publicano, ou melhor, com um gentio, já era um problema. Mas o que está acontecendo com Pedro ali? Pedro teve uma experiência em Atos capítulo 16, quando ele está na casa de Simão Curtidor, ele tem aquela visão de um lençol descendo do céu, e dentro daquele lençol, todo tipo de aves e animais que por lei era proibido a um judeu comer. E ele ouve uma voz: Pedro, mata e come. E ele diz: não, Senhor, não posso, isso é impuro. Uma segunda e uma terceira vez, e a voz então diz: não torne impuro o que Deus purificou. Enquanto ele está refletindo sobre aquela visão, vocês conhecem a história, os emissários de Cornélio já estavam ali em Jope, e Pedro então é levado à cidade de Cesareia Marítima, e ele prega para Cornélio, e Cornélio se torna o primeiro gentio convertido. Tanto é que quando Pedro vai a Jerusalém e dá testemunho do que Deus está fazendo entre os gentios, a igreja de Jerusalém se alegrou. E Pedro chegou a dizer: da mesma maneira como nós fomos salvos, eles também. Então, o que está acontecendo aqui é um movimento da graça, né, incluindo os gentios também no pacto da redenção. Então Pedro não tinha dúvidas quanto a isso. O que está acontecendo em Gálatas capítulo 2, não é que Pedro mudou de opinião ou fraquejou nas suas convicções. O problema é de outra natureza, como nós veremos. Ele estava ali sentado à mesa com aqueles irmãos gentios, muito provavelmente participando da ceia e daquilo que era chamado de festa ágape, né? Não era como nós fazemos hoje muitas vezes, né? A ceia como um memorial, apenas com um cálice e um pedaço de pão, simbolizando, obviamente, o sangue e o corpo de Cristo. Os símbolos são esse, o sangue e o corpo de Cristo, mas havia uma festa em onde os cristãos celebravam a comunhão, a vida do Evangelho, e muito provavelmente Pedro estava nessa festa, nessa celebração com aqueles irmãos, até que chegou um grupo. E qual era a tese desse grupo? Atos 15, verso 1 diz assim: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Essa é a declaração típica de um judaizante. Para que você seja salvo, você tem que fazer alguma coisa a mais. O que Cristo fez não é suficiente. Então Pedro não acreditava nisso. Pedro, de fato, era um apóstolo do Senhor, um pregador do Evangelho, e aquela experiência em Cesareia, na casa de Cornélio, referendou as suas convicções. Agora, duas coisas precisam ser ditas aqui. Aquele grupo que chegou em Antioquia não foi enviado da parte de Tiago. Eles se disseram, né, vindos da parte de Tiago, mas Tiago não estava legitimando aquela atitude. Tiago e todos os apóstolos pregavam a salvação pela graça mediante a fé. Pedro também estava convencido que a salvação dos gentios era pela fé. Repito. Agora veja
Qual é o ponto aí? Atos 15, versos 10 a 11. O testemunho do próprio Pedro sobre as suas convicções em relação à conversão dos gentios. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Agora, ouçam. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Esta palavra, esse testemunho, é do apóstolo Pedro. Então, o que está acontecendo em Antioquia não é uma mudança de convicção. Pedro está convicto de que a salvação dos gentios também é pela graça. Agora, no verso 12, lá de Gálatas 2, o texto diz que ele veio apartar-se temendo os da circuncisão. Então, o que aconteceu foi que Pedro, repito, homem de Deus, apóstolo, pregador, muitas experiências com o Senhor, mas temendo a opinião do outro, ou dos outros no caso ali, ele então tem uma conduta inadequada e se torna repreensível. Então percebam, se Pedro incorreu nesse tipo de erro, imagine os crentes hoje, né? Imagine a nossa situação hoje. Nós temos convicções, mas muitas vezes temendo a opinião alheia, não é? O que convencionalmente tem sido chamado hoje de politicamente correto, há uma cultura de cancelamento. Então, o que Pedro incorreu ali em erro, nós também podemos, por fraqueza, também incorrer. A gente tem que tomar muito cuidado, fica uma grande lição para nós aqui. O John Stott, comentando essa passagem, disse o seguinte, ouçam, ele continuava crendo no Evangelho, mas falhou na sua prática. Sua conduta não se ajustou com o Evangelho. Ele virtualmente contradisse o Evangelho com sua atitude, porque lhe faltou coragem nas suas convicções. E esse tem sido um problema, não é? Que não é um problema de hoje, mas percebo que hoje tomou uma dimensão ainda maior, que é o problema da intimidação numa cultura cada vez mais hostil ao Evangelho. Tente imaginar, por exemplo, numa cultura sexólatra como é a nossa, hedonista, não é? Então, a pureza sexual, valores morais no campo, para ficar só numa área, no campo da ética sexual, é motivo de zombaria, não é? Para um jovem, para um casal que está se preservando para o casamento, nessa cultura isso é impensável, não é? É quase uma afronta à pureza sexual. Então, algumas pessoas têm convicções, mas com medo da opinião pública, elas acabam fazendo esse distanciamento da verdade, temendo, de fato, a opinião pública. Então, o que Pedro incorreu ali. E Paulo vai repreendê-lo porque, em alguma medida, isso é triste dizer, Pedro foi hipócrita, no sentido de, ele usou uma máscara, porque para os judaizantes, ele não tinha mais nenhuma relação com os gentios, então ele falseou a realidade. E mais, ele também desviou outras pessoas, porque o texto diz que até Barnabé foi envolvido naquela dissimulação. Então, ainda há pouco eu disse aos irmãos que o pecado tem uma dimensão social, né? O pecado nunca afeta uma pessoa só, sempre deixa um rastro de influência ruim. E no caso, Paulo diz, olha, até Barnabé foi influenciado pelo erro de Pedro. Bem, então Paulo, que havia arriscado sua vida pregando o Evangelho, ao ver aquela situação ele reage. E o ponto é, o que Paulo fez? Em linhas gerais, Paulo defende a verdade do Evangelho. Essa expressão está presente aí no capítulo 2, no verso 14, veja aí. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se tendo tu judeu vives como gentil, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Então, duas coisas são interessantes aqui de imediato nesse verso 14. Paulo é um observador, um homem de mente arguta, né? Então ele está observando e ele viu, o texto está dizendo aí, que vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho. Ou seja, não era correto ter uma convicção e ter uma maneira de agir inadequada a essa convicção. Paulo não está colocando sob suspeição, Pedro, parece que você não crê que a salvação dos gentios também é pela graça. Paulo não questiona isso. O que Paulo está questionando é o seguinte, ao afastar-se da mesa dos gentios,
você estava apoiando aquela falsa tese dos judaizantes. Se não vos circuncidardes, não podereis ser salvos. E isso era um perigo. Porque observe, uma coisa é você criar tumulto, confusão em questões secundárias, não é? À medida que você vai amadurecendo, você vai economizando energia para as batalhas certas. Paulo não está discutindo a questão periférica. Ele diz o texto ali, a verdade do Evangelho. Porque existem questões na fé cristã que são periféricas, que é possível você e outro irmão na fé pensar diferente, não é? Aquilo que nós chamamos de causas secundárias, questões secundárias. Mas aquilo que é central, não pode haver divergência. A salvação é pela graça somente mediante a fé. Pedro acreditava nisso, mas a atitude dele estava depondo contra essa verdade. E Paulo, ao perceber isso, falou, opa, peraí, isso vai dar apoio aos falsos mestres. Então ele, já que o pecado de Pedro foi público, o que Paulo fez? Corajosamente, resisti face a face, repreendi publicamente. Eu fico imaginando a cena. Já pensou na presença de todo mundo? O que é isso, Pedro? Me diz uma coisa, como é que você foi salvo? Foi porque você guardou a lei? Porque você foi circuncidado ao 8º dia? Porque você não come camarão? Como é que você foi salvo, Pedro? Pela graça. Então Paulo é firme com Pedro porque o que está em questão é o Evangelho. Paulo, ele é um homem irênico, mas não é irenicista. Ele é um homem pacífico, mas não é pacifista. Os reformadores diziam que é maldita a paz que custa a verdade. E Pedro está sendo repreendido porque o que está em jogo não é uma opinião, não é um fla-flu. O que está em questão ali é o Evangelho. Porque se Paulo ficasse quieto ou falasse com Pedro à parte, já viu aquele ditado quem cala consente? Paulo viu a situação e ele então agiu, e agiu corretamente. Quando, porém, vi que não procediam segundo o Evangelho, disse a Cefa na presença de todos. Para citar mais uma vez o professor John Stott, ele diz o seguinte: se Paulo não tivesse se colocado contra Pedro naquele dia, toda a igreja cristã teria derivado para a água parada, estagnando, ou então haveria uma permanente rixa entre o cristianismo gentil e judeu. Um Senhor, duas mesas do Senhor. Ou seja, nós teríamos ali um cristianismo para os judeus e um cristianismo para os gentios. Paulo, não, nada disso. Dos dois, ele fez um só povo. A carta de Paulo aos Efésios é primorosa quanto a isso. Deus incluiu no pacto da sua graça os gentios, porque na verdade os judeus foram eleitos por Deus para ser luz para as nações. A minha casa é chamada casa de oração para todos os povos. E os judeus confundiram eleição com mérito. Eles foram eleitos pela graça para ser bênção para as nações. Mas muitos deles não conseguiam entender isso. Até aceitavam a conversão dos gentios. Mas, para você ser salvo, você primeiro tem que tornar um judeu. Obedecer as nossas leis, a lei de Moisés, aqueles ritos todos, aquelas práticas todas. E Paulo, então, que era um profundo conhecedor da lei judaica, ele era um fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Mas o Evangelho serviu de lentes para Paulo enxergar toda essa realidade, e ao mesmo tempo que ele preservava as tradições, ele amava o seu povo, ele não permitia que tradições judaicas fossem um impedimento para a conversão dos povos. Então Paulo de fato foi o doutor da graça, o grande pregador do Evangelho. E ele não fez essa repreensão por uma rixa, uma explosão emocional. Paulo era um homem muito equilibrado, embora certamente não fosse perfeito. Ele também cometeu seus equívocos. Agora, pergunta aos irmãos, que verdade do Evangelho é essa? Vejamos. O que Paulo está tratando aí, irmãos, é o que na teologia nós chamamos de justificação pela graça mediante a fé. E aqui uma definição que é bom guardar nessa véspera de celebração dos 504 anos da Reforma Protestante. A justificação é o ato de Deus de declarar justo o ímpio sem comprometer sua justiça, pois é atribuída ao transgressor gratuitamente a justiça de Cristo. Esta graça é concedida mediante a fé em Cristo, com base exclusiva na sua obra vicária,
penal e substitutiva na cruz do Calvário. Então, por obras da lei, ninguém será justificado. Essa justificação, que é uma declaração que Deus faz, Ele a faz baseado no mérito de outro. Então é porque estamos em Cristo, que mesmo sendo ímpios, Deus pode nos declarar justos, porque é atribuída a nós uma justiça que não é nossa, é do Filho de Deus, o único que cumpriu a lei, e pela fé recebemos essa santa imputação. É uma troca alegre. Ele fica com os nossos pecados e a sua justiça é atribuída a nós. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo por isso. Portanto, se Deus nos aceita em sua comunhão por graça, como é que nós podemos negar comunhão aos nossos irmãos, com os quais temos diferenças? O Evangelho não propõe uniformidade. Temos diferenças e glória a Deus por isso. Mas apesar das diferenças, somos um só povo, unidos no Evangelho. Romanos 15, verso 7 diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Paulo recomendando aqui, naquela igreja que era multicultural, está falando do Império Romano, capital do Império, que aquela igreja que era multiétnica, não é? Multicultural, que ela deveria ter esse espírito de acolhimento, porque essas barreiras sociais, culturais, elas sempre existiram, e ainda hoje acabam sendo grande impeditivo para a comunhão cristã. E Paulo diz àqueles cristãos em Roma: vocês devem acolher seus irmãos, independente da cor da pele, do status social, da condição econômica, do idioma que ele fala. Acolher por quê? Receber por quê? Porque Deus também nos recebeu, não é? Nós devemos replicar a misericórdia de Deus sobre o outro da mesma maneira como nós recebemos graciosamente. E no livro do Tim Keller, que é um livro bem interessante, ele faz uma aplicação bem curiosa. Ele fala do erro de Pedro e nosso. Qual é o erro de Pedro e nosso, né? Bem, ele vai apontar algumas coisas aqui interessantes. Ele vai dizer que, na leitura dele, que o erro de Pedro é o nacionalismo, que é alimentado pelo orgulho. Fica sob suspeição se Pedro era um nacionalista cujo coração era alimentado pelo orgulho. Essa é a leitura do Tim Keller. Mas a aplicação que ele faz eu acho interessante, quando ele diz o seguinte: hoje em dia, em nosso tempo, nós podemos incorrer em dois erros, e por isso nós devemos estar alertas para não tropeçar nisso. Ele fala do sectarismo e racismo. Ele está falando uma cultura norte-americana, por muito tempo, né, e ainda hoje em muitos círculos lá, ela é segregacionista, né? Houve muitos conflitos raciais, sobretudo na região sul, na parte sul. Então, Tim Keller está dizendo o seguinte: esse tipo de atitude pode afetar a igreja e fazer dela um círculo. É quando a igreja se torna um gueto, né, de pessoas que pensam igual a gente, que têm a mesma formação da gente, a mesma etnia. Então, é bem segregada, né, sectária. E o perigo também, ele aponta, de impor preferências culturais como se fossem padrões morais. Ele cita, por exemplo, você pode gostar de música clássica. Eu, por exemplo, gosto. Mas impor sobre os outros música clássica, dizer que a única música saudável é clássica, é impor um gosto como se fosse um padrão moral. E, em alguma medida, é incorrer nesse tipo de erro também, né? Sectarismo, um tipo velado de superioridade sobre os demais, né? Então, o Evangelho reordena todas essas coisas. Não cria um padrão assim, olha, o único tipo de música que você pode ouvir é esse. Não. Existem os gostos, as individualidades de cada um. Agora, o Evangelho reordena nossa vida para a gente ter um espírito diferente desse de olhar para o outro com desprezo e achar que nós estamos sempre certos e que os outros padrões culturais devem ser normatizados a partir da nossa perspectiva. Isso é um problema. Então ele faz esses apontamentos, eu acho interessante, quem tiver acesso ao livro quiser fazer aí suas observações. Agora ele fala também da resposta de Paulo e da nossa. Outra curiosidade também no livro. Paulo vai enxergar o princípio por trás da regra alimentar de Pedro, diz ele,
E é como se Paulo estivesse dizendo para Pedro o seguinte: Deus não estabeleceu comunhão com você com base em sua etnia e cultura. Então, a relação de Deus conosco não diz respeito à nossa cultura ou à nossa etnia. É graça, do início ao fim. E aqui eu queria fazer 2 aplicações sobre essa resposta de Paulo a Pedro e que deve também ser a nossa resposta diante dessas situações conflitivas. A primeira é a seguinte, que a gente não pode esquecer, esse é o coração da carta aos Gálatas. A justificação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, essa é a primeira coisa. Esse texto que eu coloquei para vocês aí, Romanos 3:24, é chamado de sinopse do Evangelho. Isso aí é um evangelho em miniatura. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Então, ao repreender Pedro por conta daquela atitude, e fazer isso publicamente, Paulo está referendando, mais uma vez reiterando, confirmando esta base fundamental do Evangelho: justificação, salvação pela graça mediante a fé. Então não importa se a pessoa é um pagão imoral ou se ela é uma pessoa religiosa, enfim, ambos estão distantes, destituídos da graça de Deus e precisam da misericórdia para serem salvas. E uma segunda aplicação, importante também, as diferenças étnicas e culturais são reais, mas à luz do Evangelho não são impedimentos para a comunhão em Cristo. Judeus e gentios são unidos pelo sangue de Cristo. Então as diferenças existem. Nós vivemos num mundo onde há inúmeras diferenças, variadas diferenças, mas nada disso deve ser impedimento para a nossa comunhão. Mesmo um país como o nosso, não estou falando nem de uma conferência internacional, e é interessante isso, é uma experiência muito rica, quando você vai a um congresso e vê gente de várias partes do mundo, cada um falando um idioma, a própria fisionomia aponta para essa diversidade cultural, étnica e tal, mas ali, centrados no Evangelho. E quando a gente canta um hino, a melodia, o camarada está cantando em outro idioma, mas a melodia mesmo, aqueles hinos tradicionais da nossa fé. E é muito especial saber que naquele grande dia, povos de todas as nações, tribos e línguas de todo mundo estarão diante do Senhor, celebrando a perfeita obra de Cristo, que de um povo tão diverso fez um só, o povo de Deus. Eu quero encerrar lendo Gálatas 3:28, a gente vai chegar lá na série de estudos, mas esse texto aqui é maravilhoso, olha só, Gálatas 3:28. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. As diferenças existem, judeus e gentios, ele cita aí. Escravo e liberto, posição social, havia muitos escravos naquela época. Homem e mulher, ou seja, um ser humano, 2 sexos, homem e mulher. Essas diferenças existem, mas não fazem a diferença para a nossa comunhão, porque nós somos um só em Cristo Jesus. E eu finalizo lendo o comentário brilhante, irretocável, primoroso comentário de John Stott, quando ele diz assim: quando dizemos que Cristo aboliu essas diferenças, não queremos dizer que elas não existem, mas que não importam, continuam existindo, mas já não criam barreiras à comunhão. Reconhecemos-nos como iguais, irmãos e irmãs em Cristo. Então as diferenças existem, judeus e gentios são diferentes, mas no Evangelho somos um único povo. As implicações são muitas, irmãos, a gente precisa pensar e ponderar sobre essas verdades, e esse é o tema, andar conforme o Evangelho. Então, tomemos cuidado com o espírito sectário, espírito ufanista, de jactância, de orgulho, de racismo, de uma conduta de superioridade, de altivez. Então, diferenças existem, mas no Evangelho nós somos todos irmãos e irmãs pela graça de Deus, e todos os salvos são salvos de igual maneira, pela graça de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, vamos louvar o Senhor pelo Evangelho de Jesus. Senhor, como é bom saber que, apesar das nossas diferenças, somos o único povo remido no sangue de Cristo.
As diferenças existem, mas o que nos une é muito maior. Te louvamos pela suficiência da graça, através da qual somos salvos. Te louvamos por essa porção da Escritura, que no primeiro momento é tão chocante, ver um apóstolo sendo repreendido por outro. Mas à medida que lemos as Escrituras adequadamente, vemos que esse texto está aí para nossa edificação. Guarda o nosso coração do orgulho de achar que somos melhores do que o outro, superiores ao outro. Ao invés de nutrir um espírito sectário, que sejamos pessoas acolhedoras, amáveis, que haja realmente fraternidade, um coração disposto a amar o outro, apesar das diferenças. Obrigado porque somos um povo, porque naquela cruz Cristo comprou pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E aqui nós estamos, brasileiros, alcançados pela graça do Evangelho. Que essas verdades possam fazer diferença em nossa jornada e que jamais nos esqueçamos que todos os salvos são salvos pela graça mediante a fé. E isso é suficiente. Portanto, glórias sejam dadas a Cristo, nosso bendito e amável Salvador, hoje e sempre. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,